Já essa questão aqui, o que acontece? Olha bem, nós temos um sistema que em malha aberta é constituída de dois sistemas. O C de S, correto? O C de S, que é o controlador, tá certo? E o G de S, que é o sistema, tá? Veja, o G de S é um sistema que possui dois polos reais, correto? Um polo em S igual a menos 2, por causa dessa parte aqui, tá claro? Se eu faço S igual a menos 2, isso aqui dá 0. E um outro polo igual a S igual a menos 8. Porque 8 vezes 0, 125, dá menos 1. Né? Menos 8 vezes 0 dá menos 1. Menos 1 mais 1 dá 0. Tenho dois polos. Nós temos aqui três possíveis controladores. Tá? O primeiro, que ele chamou de tipo 1, não tem nada a ver com aquele conceito que nós discutimos. O primeiro que ele chamou de tipo 1, que é constituído por um controlador que tem um zero, tá certo? Um zero em menos A e um polo em menos B. O outro controlador que tem apenas um ganho K e um outro controlador que tem um polo em S igual a 0. Tá certo? Bom, o objetivo, a pergunta é a gente relacionar o lugar das raízes com os controladores. Tá certo? Então veja, o sistema tem polos em menos 2 e em menos 8. Então veja, em todos os gráficos que a gente olhar, eu vou ter lugar das raízes começando, veja, em menos 2 e menos 8. Correto? Que são os polos do sistema em malha aberta, do G de S. Ó, menos 2, menos 8. Tá claro? Menos 2, menos 8. Menos 2, aqui, olha, eu tenho um polo e um zero na mesma posição. Correto? E menos 8. Então, veja, esses polos menos 2 e menos 8 são provocados por G de S. Nesse caso aqui, veja, o controlador tipo 2, ele não acrescentou polos nem zeros no sistema. Então, ele é o gráfico 1. Então, esse aqui é o controlador que ele chamou de tipo 2. Ele não alterou os polos do sistema, do conjunto. Já esse, o que ele fez? Ele acrescentou um polo aonde? Em S igual a 0. Qual é o controlador que fez isso? Tipo 3. Tipo 3. Tá certo? Tipo 3. E aqui embaixo, nós acrescentamos aqui, além dos polos do sistema, que está aqui, ó, de vermelho, além dos polos do sistema, nós temos mais dois, que é um polo e um 0. Então, é o tipo 1. Correto? Da mesma forma que foi acrescentado um 0 e um polo. Tá certo? Só que em posições diferentes. Nesse... Tipo 1, desculpa. Tipo 1. Tá? Tipo 1. Então veja, olha só. Nesse caso, quanto que vale? Olha, o 0 está onde? Aproximadamente quanto esse ponto aqui? Ó? Aqui não é a posição do 0? Aproximadamente menos 2,2. Então significa que o A dessa equação aqui vale 2,2. Aqui, ó, o A vale 2,2, que é a posição do 0. E o polo? E o polo acrescentado no sistema está onde? Em 0. Tá vendo? Então significa que o B vale quanto? B vale 0. Tá? B vale 0. Já que nessa situação o 0 foi colocado aonde? Em 2.
Então o A vale 2, correto? Que é a posição do zero. Tá vendo aqui? E o B vale quanto? B vale 4. B vale 4. O polo é menos 4. B vale 4. Tá claro, gente? Veja, nesse caso, o que se tentou aqui, o que se fez aqui, foi o zero do controlador anular um polo do sistema. Tá vendo aqui? Que o zero do controlador foi colocado exatamente na mesma posição do polo do sistema para mudar o lugar das raízes de posição. Veja, esse era o sistema original e esse era o novo sistema. A outra pergunta que está se pedindo aqui, então, nós já fizemos. A outra pergunta é o seguinte: considere agora os requisitos de desempenho abaixo para a resposta ao degrau desse sistema. Então, quais são os requisitos de desempenho que está pedindo aqui? Olha, primeiro, eu estacionário nulo na resposta ao degrau. Gente, para ter eu estacionário nulo na resposta ao degrau, o que nós temos que ter? Integrador. Nós temos que ter em malha aberta, um polo em S igual a 0. Quais as situações que nós temos aqui, olha? Quais são os gráficos que mostram que nós temos polos em malha aberta em S igual a 0? O gráfico 2 e o gráfico 3. Tanto o gráfico 2 quanto o 3 atendem ao requisito de regime permanente. Tá claro? Porque eu tenho um polo em S igual a 0. Ó, aqui, ó, eu tenho um polo em malha aberta em S igual a 0. Tanto aqui quanto aqui. Tá claro? Os gráficos 2 e 3 atendem ao requisito de regime permanente. Professor, erro de estado estacionário. Se nós temos polos na origem, na função de transferência de malha aberta, significa que o erro é zero. Então nós temos duas situações, dois sistemas que atendem ao requisito de regime permanente. Falta agora atender ao requisito do transitório. O que ele falou para a gente? Veja, o que ele falou para a gente? Ele está dizendo aqui que ele quer um tempo de acomodação, tá? Que ele quer um tempo de acomodação de 1,2 segundos. Veja, o tempo de acomodação, gente, é determinado pela parte real do polo. Tá certo? Pela parte real do polo. É a parte real do polo dominante, que se vocês lerem aqui, ele tem uma observação para os sistemas em malha fechada dos gráficos 2 e 3. Considere a dinâmica de segunda ordem dominante, então é para considerar a segunda ordem dominante. E ele colocou aqui essa fórmula, que é para considerar que o tempo de acomodação é TS sobre 3 zeta ômega n. Isso aqui é a parte real do polo de um sistema de segunda ordem. Parte real do polo. Tá certo? Que você, basta resolver essa equação aqui, igualar a zero esse dominador, que você vai achar isso. Então veja, resolvendo aqui eu teria que zeta ômega n é igual a 3 sobre 1,2. Tá claro? Que dá quanto? 3 sobre 1,2. Quanto? 2,5. Então, em qual dos dois gráficos eu consigo ter polos com parte real igual a 2,5? Veja, menos 2,5. Menos 2,5 está aqui, ó. Eu não consigo ter polos aqui, ó.
Tá claro? Então, o sistema do gráfico 2 está eliminado, porque ele não atende ao requisito de regime transitório. Já o gráfico 3, olha, é aproximadamente aqui, ó. Correto? Então eu consigo ter polos ali. Então é o sistema do gráfico 3. Tá certo? Porque entre os dois é o único que possibilita ter polos com parte real igual a menos 2,5.